E a ideia da subordinação começa justamente da maneira em que ele precisa ser aprovado. O Congresso Nacional precisa atender regras, requisitos nessa aprovação, justamente para que ele consiga obter uma equiparação de um ato normativo existente inserido no nosso ordenamento jurídico. Bora, vamos lá. Tratado internacional, quando celebrado pelo presidente e aprovado pelo Congresso, como regra geral, tratado internacional celebrado pelo presidente, aprovado pelo Congresso Nacional, como regra geral, ele encontra, adquire, conquista a equiparação de qual ato normativo, lembram? Sem medo, gente. Não? De vez em quando, cuidado, de vez em quando eu recebo essa resposta, que o tratado internacional ele será equiparado à emenda, mas isso não é regra. Provavelmente muita gente aqui já ouviu isso, tratados internacionais com força de emenda constitucional, mas isso não é regra. Eu preciso lembrar que tratados internacionais, em regra geral, serão equiparados às leis ordinárias federais. Deixa eu colocar. Ordinária federal. Lei ordinária federal. Gente, tratado internacional, em regra geral, recebe equiparação de lei. De lei. Mas ele não tem força de emenda? Eu já ouvi outros professores trazendo isso, tratados internacionais com força de emenda. Sim, você deve ter ouvido isso. Mas esse teu outro professor disse que o tratado internacional que tem força de emenda, ele versa sobre uma matéria específica. Ele versa sobre direitos humanos. Eu ainda não estou falando do Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Eu estou falando sobre tratados internacionais, regra geral. Gente, me ajuda. O Bolsonaro pode viajar daqui a 3 meses para o Uruguai, participar de uma conferência internacional com os chefes de Estado do Mercosul e nessa conferência ser celebrado um tratado internacional sobre direito comercial? Pode ou não pode? Direito comercial tem alguma coisa a ver com direitos humanos? Nada, né? Se esse tratado internacional não versa sobre direitos humanos, é outra matéria qualquer, diferente de direitos humanos, eu já tenho certeza que esse tratado internacional será equiparado a uma lei. Como se fosse uma lei normal, abaixo da Constituição, devendo obediência ao texto constitucional. Tratados internacionais, em regra geral, têm força de lei. E se tem força de lei, ele vai ser aprovado pelo Congresso da mesma maneira que o Congresso faz nascer uma lei. Me ajuda aí, gente. Esse tratado internacional vai ter que encarar as 2 casas do Congresso? Câmara dos Deputados, Senado Federal, como se fosse uma lei. Quantos turnos já de votação em cada uma dessas casas? 1 turno de votação. Dá vontade de falar 2 turnos, mas mais uma vez você está se atrapalhando. Se você está lembrando de 2 turnos, você está mais uma vez confundindo com os tratados internacionais que têm força de emenda. Aqui esse tratado internacional tem força de lei. É uma lei normal. 2 casas do Congresso, 1 turno de votação na Câmara, 1 turno de votação no Senado, exigindo apenas a maioria simples, que a gente também chama de maioria relativa. Deixa eu começar a fazer algumas comparações. Posso apagar esse lado aqui, gente? Posso? Coloquei uma primeira equiparação, mas já quero lançar uma segunda equiparação aqui, para a gente poder criar comparações. Te disse que tratados internacionais, mas apenas aqueles que versam sobre matéria da aula, direitos humanos, podem ter força de emenda constitucional. Se a gente está tratando de tratado com força de emenda, já vou lançar aqui meu ordenamento jurídico. Quem está no topo desse ordenamento, gente? A Constituição. Se aquele tratado, aquele primeiro tem força de lei, ele está entrando ao lado da Constituição, ele está sendo inserido junto ao texto constitucional ou está literalmente abaixo da Constituição? Abaixo, como se fosse uma lei ordinária, a sua equiparação.
Mas agora, se eu já te apresento uma segunda equiparação, não vai ser para qualquer tratado internacional, mas apenas para os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, equiparação de emenda, eu já estou percebendo que esse tratado não está entrando no nosso ordenamento jurídico como se fosse uma lei. Ele entra no ordenamento jurídico dotado de supremacia constitucional. É norma constitucional. Tem força de Constituição. Mas se ele vai receber força de emenda, não entrar aqui, mas aqui, eu já sei que o processo de aprovação tem que ser diferente, mais rígido, mais solene, mais robusto. É norma constitucional. O presidente da República vai ter que celebrar. Congresso Nacional vai ter que aprovar. E se o Congresso vai aprovar, vai passar tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal. A diferença começa aqui. Nós não teremos apenas um turno de votação na Câmara, um turno de votação no Senado. A necessidade agora de 2 turnos em cada uma dessas casas. E a exigência que esse tratado internacional seja aprovado em cada um desses 4 turnos pela maioria qualificada em 3/5 dos votos dos membros. Galera, anota tudo que está nesse quadro, tudo. E eu preciso muito de vocês, porque o silêncio de vocês para mim é que está tudo perfeito, que está maravilhoso, está todo mundo entendendo, isso aqui é besteira. Mas quem vai estar sentado lá fazendo aquela prova é você, não eu. E a oportunidade de tirar toda e qualquer dúvida é aqui, nesse momento. Então não cala a boca. Abra, pergunte, não deixa passar nada batido, tá? Temos 2 equiparações nesse quadro, tratados com força de emenda, tratados com força de lei. O que está diferenciando aqui, Brunão, é o conteúdo. E é justamente o conteúdo que faz com que tratados internacionais possam passar por um processo de aprovação totalmente diferente, mais rígido, mais solene. Juntos? Tranquilo? Não. FGV gosta muito disso, cara. Trocar a maioria qualificada pela maioria absoluta. Vou falar sobre essas maiorias agora. Perfeito. Só vou apagar aqui, tá, gente? Essa testa. Teu nome? Joaci. Joaci, quando a gente chega nesse ponto de deliberações, eu não sei se você já percebeu que a FGV ela gosta muito de questões com situações hipotéticas. Ela te conta histórias. Ela faz com que você viva o cenário, muitas vezes até da aprovação de um ato. Como esse tratado internacional vai encarar a Câmara, como vai encarar o Senado, quantos votos serão necessários para a aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado. Irmão, tudo isso está relacionado à pergunta que você fez. A essa observação aqui, ó. Maiorias constitucionais. A Constituição Federal, parceiro, te apresenta 3 maiorias. E vai ser importante saber diferenciar uma maioria da outra. A primeira maioria que a gente vai lançar aqui é a mais fácil que tem, aquela chamada maioria simples, que a gente também chama de maioria relativa. Mas é importante nós compararmos essa maioria simples com a tal da maioria absoluta, essa que você citou. Certamente tu já ouviu, em muitos momentos, alguém falando assim, ó, metade mais 1. Já ouviu isso? Todo mundo aqui já ouviu isso, né? Metade mais 1. Mas eu vou te pedir para esquecer essa porra. Essa não é a fórmula correta que a gente vai usar. A fórmula correta que você encontra em qualquer regimento interno de casa legislativa, Câmara, Senado, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, é o número inteiro posterior à metade. Número inteiro posterior à metade. Alguém vai falar assim, Arthur, mas dá no mesmo. Não, não dá não, cara. Não dá não. Ainda mais quando a gente tem banca que gosta de situação hipotética. Já foi, gente? Essa parte aqui? Todo mundo? Se liga aqui, ô Joaci. Quando a gente usa a maioria relativa, compara essa maioria relativa com a maioria absoluta, daqui a pouco eu trago a qualificada para a história, o que vai diferenciar uma da outra é a base de cálculo. Aqui você vai ter como base de cálculo o número de presentes.
na determinada seção. Já a maioria absoluta, ela não vai te exigir como base de cálculo o número de presentes, mas o número total da Casa Legislativa. Tanto para essa maioria quanto para essa maioria, nós iremos utilizar a fórmula número inteiro posterior à metade. Vamos fazer aqui o trabalho de questão. Vamos lá. Vamos imaginar que um determinado assunto precisa ser aprovado hoje no Senado Federal. Primeira coisa que a gente vai ter que lembrar, quantos são os senadores em sua totalidade? Então, o examinador, ele já presume que você sabe isso. Totalidade, gente, do Senado, quantos são? 81 senadores. O artigo 46 da tua Constituição te diz que teremos 3 senadores para cada estado e 3 senadores para o Distrito Federal. Quantos são os estados? 26 estados, mais o Distrito Federal. Eu tenho 27 unidades da federação, 27 vezes 3, 81 senadores. Total do Senado. Todo dia nós temos 81 senadores presentes no Senado? É claro que não. Então vamos imaginar que hoje, irmão, contamos com a presença de 71 senadores e temos que aprovar algo hoje aqui no Senado usando da maioria relativa. Olha como é que isso é bobo, gente. Maioria relativa, ou também chamada de simples. Minha base de cálculo, presentes ou total? Quantos estão presentes? Metade de 71. 35,5. Mas eu não quero a metade, eu quero o número inteiro posterior à metade. Então, você vai aprovar hoje, ô Joacir, esse assunto que exige a maioria simples, 35,5, 36 votos. Agora, se você fosse usar a maioria absoluta, a tua base de cálculo já não seria quantidade de presentes. A tua base de cálculo seria o total da casa, 81. Metade de 81, 40,5. Número inteiro posterior a essa metade, 41 votos. Está percebendo como é diferente a maioria simples da maioria absoluta? Mas se fôssemos aprovar um tratado internacional, aqui no Senado, que trata de direitos humanos, a nossa pretensão é fazer com que esse tratado tenha força de emenda, eu não estou usando nem a maioria simples, nem a maioria absoluta. A própria Constituição diz para a gente que a maioria é qualificada. Qualificada em qual fração, gente? 3/5 do total. 3/5 de 81, já vou te dar aqui a resposta, 49 votos. Se fosse maioria simples nesse repertório, 36. Maioria absoluta nesse repertório, 41. Mas por utilizarmos a maioria qualificada em 3/5, 49. Está percebendo que são maiorias diferentes? Totalmente diferentes? Alguém vai levantar o braço e vai me perguntar, turma, como é que eu vou saber qual é a maioria que eu utilizo para votação de algo, aprovação de algo? Cara, sala de aula. Sala de aula e o estudo em casa, analisando a Constituição. Já vou te dizer que o que nos interessa nesse momento é falar de tratados internacionais. Tratado internacional que verse sobre direitos humanos e que o nosso Congresso Nacional tem a pretensão de fazer com que ele conquiste força de emenda, qual é a maioria, gente? Qualificada? Anote aqui, ó. Essa equiparação você vai encontrar no artigo 5º, parágrafo 3º do texto constitucional. Essa equiparação, esse processo legislativo para fazer com que o tratado internacional conquiste força de emenda, artigo 5º, parágrafo 3º. Só para a gente recapitular tudão. Ricardo, está no 5º ainda, artigo 5º? Galera, só escuta o artigo 5º mais uma vez e vou pedir para que você pegue a sua Constituição. Você vai lá no artigo 5º mais uma vez, vai lá no finalzão do artigo 5º. Primeira leitura que nós fizemos foi do parágrafo 2º. O parágrafo 2º buscou analisar a característica da lista de direitos que nós temos. Eu já te disse, desde o início da aula, que a nossa lista de direitos apresentada na Constituição, ela é enorme. Mas a gente não tem todos os direitos no texto constitucional. A lista é taxativa ou é exemplificativa, gente?